E aí, gente, sua avó, seu culão? Bom, a gente vai começando aqui mais um Dor de Soccer de hoje. E hoje vamos com o nosso quadro Por Onde Anda, né? E o nosso personagem de hoje é muito conhecido aí, principalmente na torcida do Fluminense, onde ele começou, e pela torcida palmeirense também. Então hoje vamos falar de Lene, ex-atacante do Palmeiras e que começou lá no Tricolor das Laranjeiras, lá no Fluminense. Vamos saber por onde o Lene anda, se ele já parou de jogar bola, se ele está aposentado, se ele ainda joga bola, onde ele está jogando, né? Vamos conhecer um pouco aí da carreira desse jogador e também aí para matar a saudade aí vou colocar também alguns gols e alguns lances dele aí no decorrer do vídeo para torcida palmeirense, tricolor, enfim, né? Matar aí a saudade de Lene e ver por onde anda este mito Lene, né? Onde que ele está aí, e vamos conhecer um pouco da carreira aí de Lene hoje aqui no Por Onde Anda, pessoal. Fique com o vídeo aí e quem gostar, dá aquele joinha para fortalecer o rolê. Se inscreve aqui no meu canal para não perder mais nenhum vídeo aqui no Dor de Soccer, que tá ó, braquinho hoje, moleque. Certo, gente? Então vamos lá com mais um Dor de Soccer Por Onde Anda com Lene. Bom, pessoal, o nome dele mesmo é Lene Fernandes Coelho, né? Mas todo mundo conhece ele como Lene, certo? Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de março de 1988, entendeu? Bom, o Lene, né, ele estreou profissionalmente no final de 2005 em alguns jogos do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Seu futebol atrevido começou a atrair, né, a atenção no início da temporada de 2006 durante a disputa da Copa do Brasil. Seu primeiro título como profissional veio com a conquista da Copa do Brasil de 2007, quando o Tricolor das Laranjeiras derrotou na final a equipe do Figueirense, que hoje é dirigida pelo Argel Fux. E pouco tempo depois, a despeito da sua má fase, fazendo péssimas atuações e também as várias lesões seguidas que ele vinha sofrendo, Lene acabou sendo emprestado ao Sporting Braga de Portugal. Então o Lene já jogou fora do Brasil, hein, pessoal? Isso aí nem eu mesmo sabia, né? Aí no início de 2008, após 6 meses no futebol português, Lene foi negociado pelo Fluminense, né, que era o dono dos seus direitos federativos, foi negociado com o time do Palmeiras, né, torcedor palmeirense aí deve lembrar. Ele fez parte, né, daquele elenco que conquistou o Campeonato Paulista de 2008, onde o Palmeiras fez uma ótima campanha, uma belíssima campanha mesmo, com Valdívia, Denilson e Marcos, etc. aí, né, naquele ano, e foi campeão paulista de 2008. O Lene estava nesse elenco também, fazendo boas atuações e ajudando o time do Verdão. No dia 3 de janeiro de 2011, ele não estava sendo aproveitado no Palmeiras por causa de uma série de lesões, e então ele foi anunciado como reforço do Figueirense. E em 28 de janeiro de 2011 foi anunciada a sua rescisão de contrato com o time do Palmeiras, né? Depois disso, passado isso, no dia 4 de agosto de 2011 foi anunciada a rescisão do contrato com o Figueirense, né? Porque devido às suas lesões, né, que já acompanhavam ele desde os tempos de Palmeiras, lá, desde o tempo também que ele começou no Fluminense, né? E aí após a sua rescisão, né, o Lene voltou ao Desportivo Brasil. E em janeiro de 2012 ele assinou um novo contrato, dessa vez com o Boa Vista, do lado do Rio de Janeiro, para a disputa do Campeonato Carioca. E terminando o estadual, e ele não tinha vínculo nenhum com o clube, né, o jogador ele pediu para retornar ao time do Palmeiras para avisar a sua recuperação física e recebeu sim o aval para trabalhar na academia de futebol do clube paulistano. Lene não estava lesionado, mas utilizou as instalações do time do Palmeiras até encontrar um novo clube. Aí em 2013 ele acertou com o Boa Vista para disputas do campeonato estadual, mas não fez nenhuma partida oficial pela equipe. E em fevereiro do mesmo ano, o Lene anunciou em seu perfil oficial que estava deixando o Brasil para jogar no Japão, no modesto Ventofert Kofu. O nome lá entre esses times japoneses, pelo amor de Deus, né? E aí acertou para 2014 com o Atlético Sorocaba. Ele jogou apenas uma partida, né, contra a Portuguesa no dia 19 de fevereiro de 2014 e pediu a sua rescisão de contrato após entrar em acordo com a diretoria, né? E após períodos de testes iniciados em 2015, o Lene acertou com a Portuguesa para jogar a temporada de 2016, aonde ele atualmente ainda se encontra. Então o Lene ainda não se aposentou,
né? Ele ainda está jogando futebol, ele está jogando na Portuguesa. Ele tem 20 anos de idade, 28 anos de idade, me desculpe, e está jogando na Portuguesa atualmente, galerinha, né? E aqui também tem alguns títulos, eu tenho alguns títulos aqui do Lene, são pouquíssimos títulos, mas eu tenho aqui, né, com o Fluminense, ganhou a Copa do Brasil de 2007 com o Fluminense, e pelo Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista de 2008 aí. Então essa é a carreira do Lene, né? E agora, né, para vocês aí palmeirenses, tricolores, vou colocar alguns lances do Lene aqui, alguns gols do Lene, para aí que possamos matar a saudade aí desse mito. Lene, né, teve a sua carreira aí um pouquinho curta aqui pro São Paulo e tal, jogou bem no Palmeiras até alguns anos. O Fluminense também jogou bem quando ele estreou, né? Mas agora ele se encontra na Portuguesa aí já com 20 anos de idade aí, 28 anos de idade, né? Com o futebol não lá, aquelas coisas mais, entendeu? Mas vamos colocar aqui alguns lances, aqui alguns gols aí para você, torcedor, se divertir, né? E matar a saudade aí desse mito, certo, galerinha? Então fica aí com os lances e gols de Lene. Recuperação do Palmeiras, lançamento pro Cleison, passou por ele, sobrou pro Lene, bateu de pé esquerdo. Lene do Palmeiras, cruzamento da direita, a bola veio pro Cleison, o zagueiro Rafael Mineiro ajudou o Lene. Lene de pé esquerdo marca. 1, 2, 3, Palmeiras. 0 Marília, e o torcedor gritou.